estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouquinho sobre os números inteiros. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. Trabalha a habilidade comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. E tem como objetivo reconhecer números inteiros em diversos contextos e representá-los na reta numérica. Não se esqueça, agora você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Você já reparou que no seu dia a dia, que alguns números são acompanhados por um sinal de negativo na frente? Não? Tenho certeza que você já viu, só não está se lembrando agora. Vou te dar uma ajuda. No jornal, sempre tem a previsão do tempo e, às vezes, a temperatura está acompanhada do sinal negativo. Isso acontece quando faz muito frio na cidade. No mercado, também conseguimos encontrar. Da próxima vez que você for, tente reparar nos freezers de congelados e bebidas. As temperaturas também estarão com o sinal negativo. Já conseguiu lembrar de outras situações? Tenho certeza que ao longo da aula você vai se lembrar. Mas o que será que esse sinal de negativo significa? Para descobrir, precisamos conhecer o conjunto dos números inteiros. Vamos precisar relembrar alguns conceitos. Conjunto é a reunião de elementos com características em comum. Os números são divididos em alguns conjuntos, de acordo com suas características. Já conhecemos o conjunto dos números naturais. Você se lembra dele? Pense aí. O conjunto dos números naturais é formado pela reunião de todos os números maiores ou igual a zero. Em outras palavras, é formado por todos os números inteiros não negativos. A lista dos números naturais é a seguinte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esse é um conjunto infinito, ou seja, é formado por infinitos números, por isso dizemos que ele não tem fim. A representação dos conjuntos dos números naturais é feita pelo símbolo n, como podemos observar. Essa é uma notação específica para os conjuntos, na qual as reticências significam que a sequência continua nessa mesma ordem e nesse mesmo padrão de formação. Vamos ver se você entendeu mesmo quais são os números do conjunto natural. Pense aí em 5 exemplos diferentes dos números naturais. Conseguiu? Esse conjunto é bem tranquilo, né? Então, se você pensou em qualquer número maior ou igual a zero, acertou. Por exemplo, eu pensei nos números 6, 1.225. Agora estamos prontos para conhecer o próximo conjunto. O conjunto dos números inteiros corresponde à reunião dos números positivos, que são maiores que zero, e dos negativos, menores que zero. Ah, não se esqueça, o zero também. Esse conjunto numérico é representado pela letra Z, como podemos observar. O sinal de negativo que falamos lá no começo da aula faz parte desse novo conjunto que estamos conhecendo. Ele é usado para indicar que o número vem antes do zero, como podemos perceber na representação do conjunto. De forma geral, na matemática existem 2 tipos de números: os positivos e os negativos. Os números positivos são representados por um sinal de mais na frente, ou não apresentam sinal. Já os números negativos
são representados por um sinal de menos na frente. Mas aonde usamos esses números? Além das temperaturas, podemos encontrar no saldo de uma conta bancária, altitudes e depressões, andares de um edifício e muitos outros. Achou tranquilo? Que tal anotar algumas palavras que fazem referência aos números inteiros positivos e negativos? Isso ajuda muito quando bate aquela dúvida na hora da atividade. Palavras que fazem referência aos números positivos: depósito, ganho, ampliar e aumentar. Agora, vamos ver algumas palavras que fazem referência aos números negativos: saque, diminuir, reduzir e perder. Vale lembrar que não existem apenas essas palavras. Aqui citamos alguns exemplos. Uma forma comum de representar os números é usando a reta numérica. Onde será que encontramos essa reta numérica no nosso dia a dia? Vou te dar uma dica. Você tem uma aí mesmo no seu material escolar. Já sabe do que eu estou falando? Isso mesmo, da régua. Ela é um objeto usado para desenhar linhas retas ou medir comprimentos. Repare que as réguas são partes de uma reta que recebeu alguns números positivos. Geralmente, os números vão de 0 a 20 ou 0 a 30. A régua é um exemplo de reta numérica que contém apenas os números positivos. Mas e os números inteiros negativos? Eles também podem ser representados em uma reta numérica. É o que vamos aprender agora. Na reta numérica, os números são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado direito da reta e os negativos do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do menor para o termo maior. Veja só, os números do lado negativo da reta são organizados de forma decrescente, isto é, do maior para o menor, como podemos observar. Reunindo as duas partes que construímos, teremos uma reta numérica dos números inteiros. É comum os estudantes se confundirem com a ordem que os números negativos aparecem na reta. Então aí vai uma dica. O número 0 sempre fica cercado pelo número 1. No lado direito, o positivo, e do lado esquerdo, o negativo. Depois disso, é só preencher a reta com a ordem numérica que a gente já conhece. Observe que o 0 está cercado do número 1. Para preencher o restante, é só se perguntar: qual número vem depois do 1? Já sabemos que é o número 2. Então, de um lado teremos o menos 2 e do outro teremos o mais 2. Vale ressaltar que não precisamos representar na reta numérica a mesma quantidade de números positivos e negativos. Por exemplo, nessa reta que vemos aqui, do lado negativo vai até o menos 3 e o lado positivo até o mais 2. Antes de continuar, eu quero saber se você já marcou sua presença. Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua TV e marque sua presença. Viu só como é fácil? Vamos treinar um pouquinho? Chegou a hora das atividades. Observe as frases e em cada caso escreva um número inteiro, positivo ou negativo, correspondente, ok? Vamos lá. Letra A. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Se a temperatura está acima de zero, ela é representada por mais 25. Vamos ver mais um exemplo? Letra B. Um saldo negativo de 15 gols. A representação, nesse caso, seria menos 15 gols, já que é um saldo negativo. Vamos para o próximo. Letra C. 10 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Como nesse caso a equipe perdeu 10 pontos, sua representação é menos 10 pontos. Agora, o último exemplo. Letra D. José ganhou R$ 35 de sua mãe. Se ele ganhou, a representação é mais 35. No
Número 2. João precisa fazer o acompanhamento das temperaturas de sua cidade e para fazer essa atividade, ele vai usar um termômetro antigo do seu avô. Ele percebeu que estavam faltando alguns números no termômetro e para resolver seu problema, ele se recordou lá das aulas de matemática, onde aprendeu que o termômetro segue a mesma regra de uma reta numérica. Ajude o João a preencher o termômetro com as temperaturas que estão faltando. E aí, conseguiu ajudar o João? Foi fácil, né? Compare como ficou o seu termômetro com o que vemos no telão. Ah, essa é a última chance para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua presença, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje, aprendemos muito sobre os números inteiros. Vamos relembrar? Aprendemos que o conjunto dos números naturais é formado por todos os números maiores ou iguais a zero, e que o conjunto dos números inteiros é formado pelos números positivos, maiores que zero, ou os negativos, menores que zero. Vimos também que é possível representar os números inteiros positivos e negativos em uma reta numérica. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!